Olá, olá, mulheres de fogo! Eu sou Alessandra Borges e eu tô aqui hoje para falar para você de um dos meus testemunhos a respeito do alcoolismo. De repente você vai falar: nossa, Alessandra, você bebeu? E eu vou dizer para você, mulher amada, eu bebi e bebi muito. E como nós sabemos, todo vício, ele é um processo de fuga. E como começou a minha história? Começou assim: eu não gostava de voltar para casa. E eu quero que você entenda, o não gostar de voltar para casa não era porque a minha família era chata, eu não tinha vontade de estar lá. Eu não me sentia acolhida, eu não me sentia pertencente. De repente você pode estar se identificando com essa história. Aí eu comecei com uma amizade aqui, com uma amizade ali, um dia num barzinho, outro dia num barzinho. E essa situação, gente, chegou num nível tão extremo que eu comecei a beber todos os dias. E quando eu falo para você beber, não era beber pouco. Eu bebia todos os dias e bebia muito. Vou dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Eu conseguia beber sozinha uma caixa de cerveja em latinha. Eu e uma amiga conseguíamos beber uma caixa de cerveja em garrafa. Na época não tinha de 1 litro. Era apenas 600 ml. Agora você coloca isso na proporção para 2 mulheres. Você entende que eu passei por um excesso de disfunção na minha vida? E isso foi levando o quê? A me desconectar de mim mesma, a desconectar-me da minha fonte criadora, a realmente viver uma transformação a ponto de chegar momentos, gente, que eu nem lembrava como que eu cheguei em casa. E aí, de repente, você vai falar assim: nossa, Alessandra, hoje eu bebo, mas eu não bebo desse jeito. Eu também comecei assim. Eu também passei por essa fase de não tô bebendo tanto. E aí, para você entender a profundidade do que eu vivi, gente, eu saía do trabalho às 18 horas, ia para um barzinho, sempre rodeada de imensos amigos, de inúmeros amigos, porque o amigo da cachaça, ele de fato é parceiro, ninguém pode dizer que não. Você pode ligar para ele de madrugada, qualquer hora ele tá pronto para te atender, e pode ter certeza, se ele for te socorrer, ele vai levar uma cervejinha, porque é tão estranho hoje eu olhar para essa situação e ver que tudo, por um determinado tempo na minha vida, girou em torno de bebida. Aí você vai falar: como que é isso, Alessandra? Eu trabalhava simplesmente porque eu queria ter dinheiro para bancar esse vício, que naquela época, em 2005, para mim não era um vício. Na minha cabeça eu estava totalmente no controle, eu tinha controle. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Resumindo, gente, foram 5 anos onde eu me vi completamente desfigurada. Eu fui perdendo de fato quem eu era. Como que isso aconteceu? Eu pesava 56 quilos, passei a pesar 86 quilos. De repente, quando eu me deparei comigo no espelho, eu estava pesando 120 quilos. Eu já não me reconhecia mais. E você acredita que eu parei? Mesmo assim, mesmo me olhando, mesmo me vendo, mesmo percebendo que eu estava desconfigurada, eu dizia: não é tão grave assim. E eu continuei. Eu vou narrar um fato para você, amada, para você entender as armadilhas que os vícios vão nos colocando. Eu nunca permiti que ninguém pagasse bebida para mim. Eu sempre quis zelar daquilo que é sagrado, que era o meu corpo. Então eu ia para os barzinhos, festas, etc e tal, mas o meu corpo era templo sagrado. Olha que coisa estranha, né? Mas desde sempre eu vi o cuidado de Deus. Hoje eu tenho plena consciência do cuidado de Deus.
Então, um dia eu saí do trabalho e nós fomos numa galera, fomos para um barzinho. Chegando lá, eu bebi muito, muito mesmo, e eu andava de moto. E aí eu decidi ir embora para minha casa, porque eram duas coisas que eu tinha comigo. Não permitir que homens pagassem bebidas para mim, porque isso geralmente é uma troca. Eu sempre tive clareza sobre isso. E outra, eu não dormia na casa de ninguém. Independente do estado que eu estivesse, eu ia embora para casa. E ia embora como, gente? Pilotando a minha moto. Eu já cheguei inúmeras vezes em casa, tomava o meu banho, dormia e de repente no meio da madrugada eu acordava e falava: "Ah, eu vim para casa como?" Hoje eu conto isso sem me ferir, porque eu consegui liberar o perdão para mim. Mas é muito escravizador você se ver numa situação dessa. Você saber que isso não vai te levar a lugar nenhum. E mesmo assim, você não ter a firme decisão de parar. Teve um dia que eu saí mais uma vez nessas abençoadas baladas. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã e estava indo para casa na minha moto. E aí eu percebi um trepidar dela, né? Quando eu percebi, gente, eu tinha saído do asfalto, entrado no meio-fio e a moto já estava no canteiro. Aí, se você falar: "Alessandra, mas como que você não caiu?" Hoje eu sei. A mão de Deus me sustentou. Presta atenção. A gravidade do envolvimento num vício que parece que não tem fim. Parei naquele momento a moto, fiz a minha oração, porque todas as vezes eu ia para casa fazendo a minha oração. E aí naquele momento eu falei: "Senhor, eu nunca mais volto de moto para casa bêbada", porque a palavra era essa. Infelizmente, amada, eu estava completamente bêbada. Olha que coisa interessante. Hoje, refletindo sobre essa história, eu imagino assim: por que eu não fiz o compromisso com o Senhor de parar? Não parei. E mais uma vez, fui continuando nessa vida. E ao final de 5 anos, gente, eu já conhecia a maioria dos barzinhos, churrasco, amigo. A coisa começou a perder o sentido. Ficar meio sem graça, monótono, sempre a mesma rotina. Parece que de repente os mesmos papos, e aquilo começou a fazer com que eu não quisesse estar ali. Até que um dia, uma amiga, olha outra história. Eu trabalhava dentro de uma venda que era de produtos de óleos lubrificantes para a linha automotiva. A proprietária de lá era dona do posto. E geralmente eu ficava até mais tarde, né, fazendo as minhas agendas, porque eu era vendedora, sempre muito responsável, independente da bebida. Por isso que eu digo que são méritos que Deus preservou em mim. E aí eu lembro que nesse dia eu saí, não queria, já estava na fase de não querer estar na galera. Eu me lembro que eu me sentei lá na loja de conveniência e, pasmem, eu bebi todas as cervejas do freezer dela. Todas, gente. Eu comecei nas latinhas, depois eu passei para as Heigners e fui bebendo todas. Aí no outro dia, ela chegou pela manhã, eu já estava lá. Tinha ido em casa, tomado aquele banho e voltado para trabalhar, porque eu precisava de dinheiro para bancar o meu vício. E aí ela chegou e falou: "Nossa", comentou com o rapaz do posto, "vendeu bem essa noite". Aí eu só ouvi ele falar: "Vendeu bem não, a Alessandra consumiu tudo". E para a glória de Deus, gente, essa pessoa entrou, esta mulher de Deus, uma mulher de fogo, ela entrou na minha vida. Esse dia ela me pegou, me colocou de frente a ela e disse assim: "Alessandra, o que você está fazendo da sua vida?" E hoje é o que eu quero te perguntar. Se você também está sofrendo deste mesmo mal, que não consegue se libertar deste vício maldito, eu quero te fazer essa pergunta. O que você está fazendo da sua vida?
Aonde você acredita que isso vai parar? E naquele dia, ela tomou a decisão de me levar numa determinada igreja. E assim eu fiz. Nós fomos, eu olhei para aquela situação, pensei, né? Mas fui, por obediência. E nesse ir, eu continuei indo pro barzinho. Até um dia, gente, eu peguei minha moto e comecei a rodar, procurando barzinho, procurando lugar para parar. E nessa época eu já não estava mais na minha galera, né? Eu estava mais sozinha. E esse dia eu não encontrei um lugar que eu quisesse parar para beber. E aí eu lembrei que ela tinha me apresentado uma igreja. E eu fui nesta igreja. Cheguei lá, estava tendo uma pregação. Eu sentei lá no último banco e fiquei ouvindo. Ele falava de coisas tão profundas que tocavam na minha alma. Ele falava de relacionamento de mãe e filha, de pai e filho. No decorrer de toda a minha história, os meus pais sempre foram muito presentes. Mas sabe aqueles presentes que não dá muita atenção ao que você fala, faz ou diz? E aí, nesse auge da minha vida, eu me percebi literalmente sozinha. Aí no segundo dia, eu peguei a moto, ao invés de dar voltinhas procurando o barzinho, eu falei, vou lá ouvir aquele rapaz de novo. Sentei um pouco mais à frente. E ele continuou batendo nessa tecla de relacionamento, de machucaduras ao longo das nossas vidas, que a gente vai carregando de nosso pai, de nossa mãe. E olha, gente, que eu quero que vocês entendam, eu hoje tenho clareza. Nada do que foi a machucadura que eles causaram em mim foi porque eles quiseram. Nada foi de propósito. Nenhum pai, nenhuma mãe erra falando que vai errar ou querendo errar. Eles estavam me dando o que eles tinham de melhor. Só que diante da minha realidade, aquilo não era suficiente. Eu me sentia abandonada. Eu me sentia rejeitada. Porque nem sempre eu era ouvida, eu era amada. Eu não me sentia pertencente. E aí minha fuga? A bebida. Em resumo, em 2008, eu realmente quis conhecer um pouco mais da comunidade, me envolver um pouco mais. Aí você vai falar assim, então você parou de beber, Alessandra? Não. Eu fiz seminário de vida no Espírito Santo e todos os sábados eu saía daquela formação e ia direto pro barzinho. Eu já tinha minha galerinha me esperando. Era todos os sábados. E eu, nessa jornada de bebidas, sempre tive um lema. Eu bebia todos os dias. Domingo eu não gostava de beber. Aí se você falar, Alessandra, por quê? Eu tinha comigo assim, domingo eu preciso amanhecer, ficar bem para segunda-feira eu estar inteira. Agora o que tem a ver, né, gente? De segunda a sábado, mesma coisa. Só que eu tenho certeza que era a mão de Deus já sobre mim. Porque domingo eu não bebia. Aí teve um abençoado, né? Que eu vou usar essa palavra, porque a intenção era boa. Teve um churrasco no domingo. Era tanta bebida. E eu nunca fui de beber bebida de dose, uísque, essas coisas. E nesse dia eu abri uma exceção. Comecei no uísque. E como eu disse para vocês que eu estava na formação do seminário, lá eles me fizeram entender que eu precisava estar participando das celebrações no domingo. E aí quando deu 18 horas eu falei, gente, estou indo embora. E assim eu fiz. Fui, porque eu sempre fui muito responsável, apesar da bebida. E aí eu fui para esta santa celebração. Chegando lá, o celebrante ele tinha uma mania de pedir para a gente levantar as mãos para o alto, para louvar ao Senhor. E eu lembro, gente, que quando eu levantei minhas mãos para os céus, eu estava tão bêbada.
E aí eu lembro que eu voltei minha cabeça rapidamente. E aí eu me deparei com uma imensa cruz que ainda tem lá naquela igreja. E aí naquele dia, gente, eu olhei para aquela cruz, para Cristo Jesus, e falei assim: Senhor, eu me comprometo contigo, que se o Senhor me ajudar a me libertar desse vício, eu nunca mais entro aqui desse jeito. E foi tão mágico, tão milagroso, que quando eu voltei, parecia que a embriaguez tinha desaparecido. Eu estava plena. E assim terminou a celebração, continuei fazendo o que eu precisava fazer e bebendo. Até que um dia me chamaram para participar do Ministério de Liturgia. E lá a gente recebendo formação, recebendo instrução, e eu fui percebendo que aquele não era o caminho. Aí eu digo para você, sabe o quê? Servir a Deus salva vidas. Por que que salva? Porque um dia nós tínhamos um uniforme que era do Ministério de Liturgia. E aí eu quero dizer para você, um parêntese que eu quero abrir aqui. Quando você toma a firme decisão de converter, de mudar o caminho, de mudar a rota, não pensa que vai ser um passe de mágica. Tem todo um processo. E dentro desse processo, gente, eu decidi que eu mudaria de emprego, troquei o número do meu celular, mudei de casa, porque já estava fazendo parte do processo. Era a mão do Senhor a fazer todo esse mover. E de fato eu comecei vida nova. Só que aí bateu algo que de repente pode ser o seu medo hoje. Uma tremenda solidão. Eu fiquei completamente sozinha, porque os meus amigos eram amigos do barzinho. E eu vou falar para você, amada, eu até tentei continuar com os mesmos amigos. Cheguei a ir algumas vezes, aí foi constrangedor. Por quê? Porque queriam me obrigar a beber. Então o que eu quero dizer para você? Vai doer? Vai doer. Mas é necessário você tomar a atitude de sacudir a árvore dos seus relacionamentos. Porque nem sempre ele vai te deixar ir além. Para concluir a história do uniforme, da liturgia, sei que eu estava num desses dias de extrema angústia, de solidão, de abstinência. E aí eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, olha, estava muito mais fácil lá fora. As coisas eram mais simples. Eu tinha pessoas ao meu redor. Eu não me sentia sozinha. Falei, me ajuda. E saí. Só que naquele momento, gente, eu saí de lá com a firme decisão. Eu ia beber. E assim eu fiz. Peguei minha motinha, saí, parei no barzinho, onde todos os garçons me conheciam, trouxeram a minha taça e falou, Alessandra, você vai de quê hoje? Eu falei, eu vou de... E eu olhei pro símbolo do uniforme. Aí naquela hora eu pensei, meu Deus, até quando que eu vou ficar nesses recomeços? Aí eu dei um sorriso para ele e falei, traz uma Coca-Cola. Aí ele olhou para mim e falou, oi, Coca-Cola? Eu falei, isso, hoje é Coca. Então eu quero te dizer, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas é necessário, porque eu vou te dizer mais uma coisa. Quantas áreas da sua vida pode estar paralisada hoje? Porque você tem vivido em função de alimentar um vício. Não tinha um relacionamento saudável. Minha participação na vida da minha casa, da minha família era entrar, boa noite, tudo bem, benção mãe, benção pai, tchau. Vaga, artificial. Sem falar que tem mais um detalhe, gente. O vício do álcool te faz mentir. A primeira mentira você conta pra você mesmo. Não bebo tanto assim. Não, eu não tô bêbado. Quando você diz isso, você já tá pra lá de Bagdá. Então cuidado,
com as desculpas que você está criando na sua vida para não deixar Deus te entregar o seu melhor. Aí de repente você vai dizer: Alessandra, mas eu não sei como fazer isso. Eu vou te dar alguns passos para você entender que é possível. Por que eu estou te dando este testemunho, amada? Porque eu sou prova viva de que é possível. Mas primeiro, eu tomei uma firme decisão de não voltar atrás. Eu tomei a firme decisão de sacudir a árvore das minhas amizades. Porque não se constrói um novo caminho convivendo na mesma estrada, percorrendo os mesmos caminhos. Então não pense que você vai conseguir mudar a sua vida, a sua história, transformar o que você precisa do mesmo jeito. Não vai ser possível. Outro ponto que eu quero que você entenda. Terceiro ponto. Espere em Deus. Confie em Deus. Sozinho você não consegue. Ah, Alessandra, só Deus basta? Se você puder contar com um anjo para te auxiliar, para te ajudar, alguém para te ouvir, alguém para te orientar, é perfeito. Então não esquece. São 4 pontos que eu quero deixar aqui para você. Uma firme decisão, sacudir a árvore das suas amizades. Entenda que percorrendo os mesmos caminhos, você não vai realizar um processo de transformação na sua vida. Ative a sua espiritualidade, amada. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a alguém que está próximo de você. E entenda por que foi possível eu gerar esse processo de mudança na minha vida. 5º ponto, autoconhecimento. E esse foi a base de todo o processo. Porque sem autoconhecimento, eu não sei quem eu sou. Meu convite para você é: se olhe no espelho e descubra quem você é. E ative o poder de Deus que há em você. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estender a minha mão para você e te pedir: compartilhe este vídeo. Com certeza, ele pode salvar a vida de alguém. Queira ser uma ajudadora adequada. Queira ser um ajudador adequado. Conto com você. Deus te abençoe poderosamente e a gente se vê no próximo vídeo.